Olá, galerinha do YouTube! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre arremate. Tá, e por que o arremate é tão importante assim a ponto de eu fazer um vídeo só pra falar sobre ele, né? O arremate não é só aquele nozinho final que a gente dá na linha e é só cortar e pronto, acabou? Sim, o arremate é o nozinho final que a gente dá na linha, só que ele também serve pra você passar uma certa percepção de valor pro seu cliente. Como assim? Se o seu arremate for desleixado, se ficar fiapo, um monte de fiapo solto, se ficar o caminho da linha aparecendo no direito do tecido, tudo isso influencia para a percepção de valor do seu cliente, no sentido dele ver se o seu acabamento foi caprichoso ou não. É a mesma coisa de você pegar um móvel de madeira e achar vários cantinhos com aquela cola amarela de madeira, sabe? Aparecendo, que a pessoa que fez não teve o trabalho de ir lá e limpar todos os cantinhos. Ou então você entrar num banheiro e olhar para o azulejo e ver que o rejunte já tá todo cagado, que a pessoa não teve o capricho de ir lá limpar direitinho, né? De deixar tudo retinho. A mesma coisa é com o arremate do bordado. Então a primeira coisa que eu tenho que falar aqui não tem exatamente a ver com o arremate em si, mas com esse capricho na hora de fazer o acabamento do bordado, que é não deixar o caminho das linhas aparecendo no direito do tecido. Como assim? Vamos supor que você está bordando um céu, né? Você quer fazer umas estrelinhas no céu e para isso você vai usar alguns pontinhos de nó francês para fazer essas estrelinhas. E aí você pega o seu tecido, que é um algodão cru bem fininho, você pega uma linha tipo azul para fazer estrela ou amarela, e aí com a mesma linha você vai pulando de nozinho francês em nozinho francês até completar o seu céu. Quando você olhar pelo direito, você vai perceber, principalmente se o seu tecido for fino, igual eu falei, que a sombra das linhas, né, esse caminho que você fez de nozinho francês em nozinho francês, aparece no direito do tecido. E isso é uma das coisas que influencia na percepção de valor do seu cliente, porque você não foi caprichoso o suficiente para arrematar todo o nozinho francês que você fez e não deixar esses caminhos de linha aparecendo. Deu pra entender? Então toma cuidado quando você for passar de um canto para o outro do bordado e no meio não tenha nada para cobrir e o seu tecido for fino, porque muito provavelmente vai dar para ver esse caminho que a linha faz e isso não é muito legal no resultado final, a não ser que você faça, sei lá, um trabalho super conceitual e o caminho das linhas fazem parte da história do bordado, o que não é o caso em 99% das vezes, né? É verdade. Eu que bordo pet. Aqui atrás, olha só, tá tudo preenchido, então na frente, quando a gente olha contra a luz, dá pra perceber que não tem nenhum fiozinho passando, até porque tá tudo preenchido. Ou seja, no caso de pintura de agulha de pet, eu posso passar com uma linha daqui do cantinho até aqui em cima diretão, porque tá tudo coberto, então não tem problema, porque não vai ficar o caminho da linha aparecendo no resultado final. Mas se você fizesse as estrelinhas aqui em cima, como eu disse, por exemplo, daí sim eu teria que ir arrematando cada um desse nozinho francês para dar um acabamento mais bonitinho. E com o arremate vai ser a mesma coisa, dependendo de como você está bordando e o que você está bordando, tem um tipo de arremate que o avesso vai ficar mais bonitinho do que você fizer tudo do mesmo jeito. É isso que a gente vai ver agora. Então, em primeiro lugar, eu fiz um contorninho aqui, né, para simular um contorno, caso você faça, por exemplo, foto minimalista, foto contornada. Fiz a parte direita em ponto atrás, ou seja, o avesso fica um ponto haste. E para arrematar, olha só, para não ficar um bolo de nó, cheio de nó aqui no fundo, né, e para não ficar fiapinho solto, você pode entrar aqui nos pontinhos ao redor, ó. Algumas vezes. Agora eu vou entrar com a bunda da agulha porque não cabe. Ó, tá entrando aqui do lado. Fazer um nozinho. Entra com a bunda da agulha de novo. Então deixa um lacinho, venho aqui no meio e entro com a agulha, puxo até virar um nozinho. Posso vir aqui no ponto ao lado e repetir esse procedimento.
e é pra deixar bem presinho. Então, meus 2 nozinhos ficaram super rentes, dá nem pra perceber direito que eles estão aqui. E agora é pra eu cortar essa linha sobrando. Se eu só cortar aqui, vai ficar fiapozinho voando, né? Fiapozinho espetado pra cima. Então eu posso entrar com a agulha aqui no caminho de novo. Ó, onde eu entrei é onde eu tô saindo. Puxo tudo. Agora sim eu posso vir com a tesourinha e cortar bem rente ao fio, que nem parece direito que tá com nozinho. Em segundo lugar, fiz aqui um pontinho cheio para representar um preenchimento, né? Esse preenchimento pode ser tanto o próprio ponto cheio ou alguma pintura de agulha que você for fazer. Então aqui no avesso, o ponto cheio fica igual ao direito, todos os pontinhos assim, um do ladinho do outro. E para fazer o arremate desse tipo de preenchimento, se eu for fazer igual o de cima e só pegar uns pontinhos aqui para fazer um nó, olha o que acontece. Tá vendo que fica linha por cima, que chega até a separar aqui um pouquinho, ó. Aqui os meus pontinhos estão bem pequenininhos, então não separa tanto assim. Mas se ele for um pouco maior, chega até a separar completamente aqui e fica parecendo tecido. Então ele não fica tão bonitinho assim. Por isso que quando você for fazer um preenchimento, para fazer o arremate final, você não precisa fazer nozinho. Então como a gente pode fazer para ficar bonitinho? Eu vou simplesmente passar a linha aqui por baixo desses pontinhos que eu já fiz, sem furar o tecido, só passando por baixo. Passo por baixo, puxo tudo. Dependendo do tamanho do seu ponto cheio ou da sua pintura de agulha, só de você passar uma vez aqui por baixo, você não vai sentir tão preso assim, né? Você não vai sentir tanta segurança assim nesse pontinho de arremate. Então o que você pode fazer para ter certeza que tá presinho? Você volta, eu vou ter que voltar com a bunda da agulha porque o bastidor é pequenininho, mas você volta aqui nesses pontinhos, pegando alguma linha para você não desfazer o ponto. Ou seja, quando você for voltar esse ponto, igual eu acabei de fazer, você vai entrar um pouquinhozinho dentro de algum fio que tá aqui no ponto e voltar, igual eu fiz. É só para não desmanchar o ponto, porque se você passa por baixo de tudo e volta passando por baixo de tudo da mesma forma, você só desmancha o que você fez, né? Então você tem que pegar um pouquinho de linha aqui e voltar, mas é imperceptível, olha só. Aqui até se dá um zoom, dá pra ver que eu peguei um pouquinho da linha pra voltar, certo? Mas ele continua bem bonitinho. E aí, só você cortar também bem rente, que nem aparece que você fez um arremate aqui. E finalmente, sobre aquela questão do nozinho francês que eu falei, né? Quando você pega uma linha só e vai pulando de nozinho francês em nozinho francês. Aqui eu fiz isso pra você ver como fica quando a gente olha contra a luz, ó. Dá pra ver todo o caminho que a linha percorreu. Quando você olha aqui pra trás, você percebe que realmente a linha só vai pulando, né? Então, como a gente faz pra não ficar desse jeito? Vou começar com 2 fios aqui na agulha. Um fio dobrado no meio, tô usando. Então, eu vou subir, fazer um pontinho minúsculo pra ser o arremate inicial. Olha só, minúsculo, uma traminha só. E aqui atrás eu só prendo igual todo arremate inicial. E para fazer o primeiro nozinho francês, eu vou vir bem aqui do ladinho, tá vendo que não é na mesma trama, ó, tô pulando uma traminha aqui. Venho bem aqui do ladinho. Faço meu nó francês normalmente, a linha eu vou pular aqui pro outro lado do arremate que eu fiz, tá vendo? Pra eu preencher, cobrir aqui com o nó francês o arremate. Puxo pro outro lado. Olha só, tá vendo? Que ele não aparece.
E aqui atrás eu vou usar o próprio arremate para arrematar de novo, né? Para fazer o arremate final. Então eu passo aqui por baixo dele. Dou meu nozinho. É como se ficasse tanto um nozinho francês no direito quanto um no avesso. Vou passar aqui embaixo de novo só para ficar um pouco mais preso. E posso cortar bem rente. Então ficou um nozinho francês no avesso e um no direito. E aí, para todo nozinho francês que você for fazer nesse caso, vai ser exatamente assim. Vai pegar uma linha nova, dobrar no meio e fazer isso daqui. Porque assim não vai ficar esse caminho. E olha só, aqui não fica nenhuma sombrinha. E é isso, eu sei que também tem todo um debate aí, toda uma questão sobre o avesso não precisa ficar perfeito. E aqui eu não falei nada sobre avesso perfeito, eu falei sobre avesso caprichado, que eu acho sim que tem muita percepção de valor no cliente final. Porque quanto mais caprichosa você é, mais a outra pessoa vai perceber isso. E isso é inegável. Tudo que a gente faz e como a gente faz vai transparecer pro outro. Então não tem como fugir disso no mundo real, né? Então sejam caprichosos aí no arremate de vocês. Não deixem esses caminhos que eu falei no começo do vídeo. E me conta aqui o que você acha sobre avesso perfeito, avesso caprichado. E fala o que você quer ver aqui no canal. Não esquece de curtir, Errou! Pronto, buguei agora. Não esquece de curtir e compartilhar com outras bordadeiras. Até o próximo vídeo.